Irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir e tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Vamos ler o último versículo 20. Porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aqui a gente trata sobre uma coisa que às vezes eu e você temos muita dificuldade. Segurar a nossa ira e segurar a nossa língua. Não tem um que não passa por essa luta. Por isso que aqui as Santas Escrituras diz que nós temos que estar muito pronto para ouvir. Sempre pronto para ouvir. E sempre ser muito tardio, muito demorado em falar. Porque tem um ditado que diz: quem fala muito dá bom dia, cavalo. Por quê? Fala antes do que tem. Tira conclusões precipitadas. E aí, quando nós falamos antes de ouvir, falamos antes de analisar, o que acontece com a gente? A gente fala besteira. E a gente fala coisas que às vezes a gente fala, vixe, eu não devia ter falado meu Deus! Aí às vezes a gente chega lá e pede desculpa. Mas a palavra, depois que foi lançada, ela machuca. Também tem outro ditado que diz que quem apanha não lembra. Mas quem apanha sempre vai lembrar. Que nem passou 10 anos, uma pessoa pediu um dinheiro emprestado para você. Daqui 10 anos, você olha para a cara dela, o que você lembra? Do dinheiro que ela não te pagou. Ela lembra desse dinheiro? Lembra nada. Porque já se passaram muito, mas você sempre vai lembrar. Sabe aquela pessoa que falou mal de você e causou um grande prejuízo na tua vida? Vai chegar um tempo que ela esquece. E ela vai com você como se não tivesse acontecido, mas está lá no seu coração magoado. Então, tem algumas palavras que nós liberamos, que a gente até pede perdão, mas vai surtir um efeito negativo no coração da pessoa e na vida da pessoa. E às vezes vai demorar um tempo para esse machucado cicatrizar. Então, uma palavra lançada tem um poder destrutivo muito grande. E por isso que a Bíblia está vindo nos instruir nessa noite para nós termos mais cautela com as nossas palavras. Nós temos que ter mais cautela, e a Bíblia nos instrui uma coisa, que nós temos que ser o quê? Prontos, preparados para ouvir e tardio para falar. E às vezes, eu digo por mim, às vezes, antes de a pessoa terminar, nós já está querendo falar. Antes de a gente ver a história completa, às vezes a gente já está querendo dar um parecer. E aí é nesse momento que a gente dá e toma uma grande atitude errada. Tem portas que foram fechadas pela sua boca. Tem relacionamentos que foram interrompidos pela sua língua. Tem amizades que foram perdidas pela sua língua. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos. E se possível, quanto mais falar, menos falar,
melhor. A Bíblia fala que quando eu e você podemos até ser tolo, mas se a gente ficar com a boca fechada, podem pensar que a gente é sábio. Sabia? Você pode até não ser muito inteligente, mas se você ficar quietinho, todo mundo não vai pensar nada de você. Porque elas não conhecem. A pessoa só nos conhece quando a gente fala. Quando você começa a falar, você começa a revelar o seu coração. Começa a revelar o seu caráter. Começa a revelar os desígnios do teu coração. Então, por isso a Bíblia diz duas coisas que a gente tem que ser tardio. A falar, e a segunda coisa que a gente tem que ser tardio, não podemos nos precipitar em irar-se. A Bíblia diz, sejam atentos a ouvir, tardios a falar e tardios a se irar. Aí ele explica por que você tem que ser tardio em se irar. Porque ele diz que a ira do homem não produz justiça de Deus. Você tem que entender isso. Não adiante o quanto você vai gritar, quanto você vai falar, se você vai bater. Essa sua ira, a maior parte das vezes, não consegue reverter a situação e só vai piorar. Nós temos que refletir que tem coisas em nossa vida que nós temos que deixar Deus agir. Isso é uma coisa que Deus está trazendo para pessoas hoje aqui, e Ele está dizendo, você não deve irar-se, colocar a sua mão, você tem que deixar Deus agir. Ainda que você esteja certo e a pessoa esteja errada, deixa Deus agir. Porque pode acontecer que a sua maneira de falar, a sua maneira de irar, possa trazer um grande problema, pior do que já está. Quantas vezes acontece uma batida de um carro, aí o cara levanta irado, começa a xingar o outro saca uma arma e mata. Ali, aquela pessoa que sofreu a batida, ela estava querendo resolver a situação. Mas ela teve uma iniciativa errada e ocasionou um problema maior. Tem momentos que se a gente não tem capacidade de controlar o nosso sangue quente, não se controlar, é melhor que a gente não faça nada. Você deve se conhecer quem é você. Tem momentos que a gente está fora de si, que se a gente for falar alguma coisa, a gente vai falar o quê? Besteira. Tem momentos que a gente está nervoso, que se a gente tomar uma atitude, a gente vai tomar atitude errada. Às vezes vai partir para uma agressão, vai partir para uma iniciativa. Quantas pessoas, às vezes, por um momento de descontrole, terminam um casamento ou saem de um emprego. Por quê? Por uma ira momentânea. E nós temos que tomar esse cuidado. Que tem situações na nossa vida que nós não temos condição de resolver. E aí nós temos que entrar e partir para a confiança em Deus e deixar Deus agir. A palavra do Senhor diz que Deus trabalha para aqueles que nele confiam. Ele trabalha para quem? Para quem nele. Quando você tira a confiança dele, ele trabalha para você? O que significa confiar? É entregar a situação na mão? E quando eu e você tomamos rédea da situação, a gente está confiando? E aí ele vai trabalhar? Então nós temos que entender que tem momentos na nossa vida que nós vamos ter que entregar para Deus. Tem momentos que a gente pode se posicionar e deve se posicionar, mas tem situações que não dá.
Lembra quando Jesus estava diante de Pôncio Pilatos? O que o Pilatos falou para ele? Fale, por que você está sofrendo essa punição? Me justifique, eu vou te libertar. O que Jesus fez? Ele ficou calado. Mas Pilatos tinha falado, só me fale o que está acontecendo, eu tenho poder para te libertar. Mas Jesus disse, você não tem poder. Porque todo o poder foi dado a Deus e é necessário que eu passe por isso. Sabe por que ele não falou nada? Porque ele sabia que aquela situação Pilatos não tinha poder de resolver. Nada que ele falasse poderia resolver a situação. Vamos colocar uma coisa mais prática. Quando chegou uma pessoa no seu trabalho e uma pessoa falou mal ao seu chefe, o seu chefe acreditou no que a pessoa falou. Se você for justificar, você vai mudar a opinião dele? Por quê? Ele acreditou. Por mais que você fale, vai mudar alguma coisa? Então tem momentos da nossa vida que não adianta a gente bater de frente. Não adianta a gente provar por A mais B, porque a pessoa se decidiu que aquilo é o certo. E aí, nesse momento, a gente tem que fazer o quê? Colocar na mão de, que é o justo juiz, que julga as coisas retamente e no tempo oportuno fará justiça. E tem momentos que a gente está querendo resolver as coisas com a força do nosso braço e estamos impedindo a ação de Deus, a providência de Deus. A Bíblia fala sobre Davi. Davi, no livro de 1 Samuel, capítulo 24, mostra a perseguição de Saul a Davi. Preste atenção que Davi sempre foi um bom servo a Saul. Davi era um pastor de ovelhas e ele tocava a harpa bem. Saul tinha perdido a presença de Deus. E ele perdeu a presença de Deus porque ele estava fazendo o que não devia. E ali o espírito saiu dele e aí ele começou a se perturbar. Ele ficava com medo, ansioso, depressivo, angustiado. Quando nós perdemos a presença de Deus ou não temos a presença de Deus sobre a nossa vida, vem uma angústia. Vem sentimentos que a gente não entende. E aí o que Saul fez? Chama a melhor pessoa que toca para minha presença. Quando Davi chegou lá e tocava a harpa, o que acontecia? Ele se acalmava. Ele ficava bem. Porque Davi, através da harpa, levava a presença de Deus. Mas quando Davi parava, o que voltava? O espírito maligno tormentava ele. Por isso que tem algumas pessoas que quando estão na igreja, elas estão... E quando elas saem da igreja, a perturbação inicia. Porque ali ela sentiu a presença de Deus. E quando você vive isso, é momento de você identificar que você precisa se libertar de atitudes, que você precisa se libertar de algumas coisas para o Espírito Santo de Deus habitar em você. Porque quando o Espírito Santo habita em você, você recebe paz, você recebe felicidade. E ali, Davi ficou durante anos tocando a harpa. Chegou um momento oportuno que se levantou Golias. Davi se posicionou, matou Golias. Saul o colocou como general da guarda. E ali, Davi se tornou o capitão de Saul. Ele trabalhava para Saul e ele era o melhor general, o melhor capitão de todos. Através de Davi, venceram diversas guerras e batalhas. Chegou um tempo que falava... Saul matou 1000 e Davi matou 10.000 milhares. Para você entender o quão ele era importante no exército de Saul. E chegou um ponto que sabe que Saul começou a fazer com ele? O perseguir. Porque Saul viu que Deus já não era mais com ele. Estava na vida de Davi. E Deus havia escolhido ele para ser o próximo rei. Tinha um porquê Saul perseguir Davi?
Porque Davi sempre foi o melhor para Saul. E ali Davi começou a ser perseguido sem ter feito nada. Note que Davi sempre foi o melhor e ele estava sendo injustiçado. Mas o que eu acho interessante é que Davi, mesmo sendo injustiçado, teve um momento que Saul foi atrás de Davi por diversas vezes para o matar injustamente. E teve um dia que foram acampados para matar Davi, e à noite Davi entrou no quarto de Saul, tendo a oportunidade de matar. Sabe o que ele fez? Ele pegou um pedaço da orla, cortou e depois mostrou: eu tive a oportunidade de te matar, mas eu não matei, porque ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Ele tinha a oportunidade de matar o seu inimigo. Ele tinha a oportunidade de matar o seu perseguidor, mas ele deixou que Deus agisse. Ele poderia ter agido com a força da sua, e todos falaram: mata, ele está na tua mão, ele te persegue. E ele tinha motivos para fazer isso. Mas sabe o que ele falou? Foi Deus que levantou Saul. Só Deus pode abater Saul. Aí a gente trata em dois aspectos. A pessoa, falando da obra, pode ser o pior pastor, fazendo tudo errado, mas nós não podemos mexer naquilo que Deus levantou. Porque quem vai tratar? É difícil, às vezes, a gente ver cada coisa que a gente, às vezes, dá vontade mesmo de falar, né, Anderson? Dá vontade mesmo de fazer alguma coisa. Mas a gente tem que entender. Porque por mais que a pessoa esteja errada, aí é uma coisa que Deus tem que tratar. É Deus. Porque Deus, ele me levantou hoje. Mas se eu não escolher estar na presença de Deus, eu posso me perder. E aí vocês, muito tempo aqui comigo, aí Deus me livre, está amarrado no nome de Jesus, aí eu faço alguma coisa e vocês começam a falar mal de mim? Então, isso não é... Às vezes, sem fazer, as pessoas já falam de tudo o que é. Mas não funciona assim. Que Deus levantou uma pessoa, Deus trabalha. Pedro, durante muito tempo, ele era cabeça dura. Mas quem tratou de Pedro? Tomé foi incrédulo. Mas quem tratou Tomé? Todos os homens são passíveis a cair, mas deixa Deus levantar. Às vezes a gente quer ser aquelas pessoas que vão apedrejar. Lembra a mulher adúltera? Todo mundo estava com a pedra na mão. Mas aí Cristo disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Quem é eu e você para apedrejar quem é que seja? A pessoa pode estar acabada fazendo besteira. Não será eu e nem vocês que serão as pessoas que a apedrejarão. Mas nós seremos pessoas que, se nós tivermos capacidade, condição de ajudar a falar, dar uma palavra, amém. Se não, a gente fecha e ora. E se não puder orar, pelo menos fica quieto na sua e deixa a pessoa em paz. Porque aí eu volto, Davi teve a oportunidade de resolver o seu problema. Porque se ele matasse, ele tinha resolvido o seu, e ele resolveu. Sabe o que aconteceu depois? Saul voltou a perseguir. Aí as pessoas devem ter falado para ele: você viu? Você podia ter acabado com o seu problema e você não acabou. E aí aconteceu um belo dia que se levantou uma guerra. E Saul foi morto através do seu soldado. Ele pediu para matar ele. Na verdade, você viu que ali
ele pediu para morrer, porque já não tinha mais jeito. Davi precisou tocar? Davi precisou levantar um dedo? Quem trabalhou? Quem agiu? Mas Davi teve que confiar na ação e no cuidado de Deus. E tem momentos que é difícil, que às vezes está que nem Davi. O problema está na sua mão, que você pode resolver. Mas às vezes vai ser necessário que você fale, não, deixa Deus cuidar, agir. E quando Deus agiu, logo depois, Davi foi constituído rei por todo o povo. Você viu que Deus fez tudo perfeito? Se ele tivesse matado Saul, sabe o que poderia ter acontecido? O povo todo falar que ele agiu com rebeldia, que ele era um traidor da pátria. E ele poderia ser rei, sendo um traidor da pátria, matado um rei? Ele até poderia, mas ele não teria unanimidade do povo. Porque o povo olharia, às vezes até aceitaria, mas no seu coração não aceitaria, porque diria, ele matou o nosso rei. Então, tem momentos na nossa vida que será difícil a gente até confiar, mas nós temos que saber que nós temos um Deus que na hora certa ele vai agir. E quando ele agir, vai ser perfeito. Nosso Deus é justo e tem um momento aonde ele vai trazer a evidência da justiça. Então o Senhor está dizendo, tome cuidado para você não se precipitar nas suas atitudes e atrapalhar o agir de Deus. Isso eu vivi, eu contei esse testemunho para vocês quando eu estava no grupo de jovens. Eu estava fazendo um grupo de jovens, graças a Deus, um trabalho abençoado. Eu vou resumir porque vocês já conhecem. E ali tiraram eu do grupo de jovens e colocou outras pessoas, sem avisar, em cima da hora. Meu coração ficou muito angustiado. Parecia que eu estava sendo injustiçado, porque eu estava fazendo tudo certo, deu crescimento, as coisas estavam indo bem. De uma hora para outra, me tiraram, sem pensar, sem me falar, sem conversar comigo. Mas preste atenção, que eu orei, coloquei na mão de Deus. Passou algum tempo e chegou o bispo da igreja e falou, você quer tomar conta do grupo de jovens de novo? Preste atenção que quem trabalhou? Parecia que eu estava, e eu fui injustiçado, parecia que eu estava sendo humilhado, parecia que eu estava sendo colocado para trás, mas nós temos um Deus que não deixa passar nada em oculto. Nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Nós temos um Deus que se levanta pelos que é seu, e ele se levantou, e ele entregou na minha mão de novo. Naquele momento, ele mostrou que ele trabalhou, ele operou. E o Senhor me trouxe aqui hoje para te dizer, tem coisas na sua vida que não é para você mexer, não é para você falar, não é para você agir, é para você colocar no altar do Senhor e dizer, Pai, eu entrego nas tuas mãos, trabalha. Tem coisas que estão acontecendo na sua vida, que você está sendo injustiçado, que você está passando por uma coisa que você não merece, mas não importa se você merece ou não merece, entrega na mão do Senhor, confia nele, porque ele vai trabalhar. E ele nunca desampara aquele que é seu. Na hora certa, você vai ver a ação de Deus. Tudo que foi feito em oculto, mais dia menos dia, a luz vai brilhar e vai mostrar. A mentira contada vai aparecer. A falcatrua feita vai aparecer. E Jesus vai ser glorificado na tua vida. Então,
para não me prolongar muito, o que a Bíblia nos instrui hoje? Que a gente tem que aprender a entregar os nossos problemas nos cuidados de Deus. Óbvio que você tem que ter discernimento. Tem coisas que você tem que resolver. Tem coisas que você tem que se posicionar. Eu vou colocar uma situação minha. Um dia eu estava num consultório, e no consultório a gente tem... Não era o meu consultório, estava trabalhando em outro consultório. Tem fichas para assinar. E eu tinha acabado de entrar naquele consultório e eu não tinha, vamos colocar, o hábito de seguir aquele protocolo de assinaturas, que eram várias fichas que eu tinha que pedir para o paciente assinar. Ótimo. E como eu não tinha esse hábito, deixou algumas fichas, eu deixei sem assinar. E aí chegou o gerente, me chamou lá, querendo falar grosso comigo, falar alto. Falando, eu já não te falei uma vez que tinha que ele, na primeira vez ele me mostrou. Aí ele chegou, eu já não te falei que tem que assinar? Quantas vezes a gente precisa falar para vocês que tem que assinar? Aí eu olhei assim, por quê? Isso não acontecia só comigo, mas aconteceu com outros dentistas. E aí meio que ele quis estourar em cima de quem? De mim. Aí eu falei, primeira coisa, saiba conversar, senão eu paro de conversar com você aqui agora. Aí ele falou, mas o que eu tô falando de errado? Eu falei, você tem que se portar, você tem que saber conversar. Você não tem que gritar, você não tem que... Não, você tem que saber conversar. Aí ele falou, mas agora vocês, dentistas, a gente não pode falar nada. Não, não quero falar de dentistas. É comigo. Eu já te tratei com falta de respeito? Eu já fiz alguma coisa errada com você? Se eu não assinei, você vai ter que falar quantas vezes for necessária, porque eu entrei agora, então não importa. Você vai falar quantas vezes for necessário e a gente vai. Aí eu falei, da minha parte, o que eu errei, eu reconheço, estou errado, eu vou melhorar. Mas independente de qualquer coisa, você não pode falar assim comigo. Aí depois desse dia, ele nunca mais veio falar comigo. Ele pedia para outras pessoas virem falar comigo. Por quê? Porque naquele momento eu tinha que me posicionar com educação, com respeito, sabendo como se portar, mas você tem horas que você tem que se posicionar. E eu me posicionei e nunca mais ninguém naquela clínica falou nada. E os dois donos eram muito estressados, eles chegavam a humilhar as recepcionistas. Mas se eu não me posicionasse, o que eles iam fazer comigo? Então entenda, tem momentos para se posicionar, é toda hora. São momentos específicos. E para isso você tem que pedir a sabedoria de Deus. Tem momentos que você tem que falar. Mas tem momentos que não adianta falar. Que aí você tem que entregar na mão de Deus. Aí eu explico essa palavra para você não ser aquela pessoa que alguns crentes que apanha e não fala nada. Aí não dá também, né? Mas nós temos que quando nos posicionar, é se posicionar toda hora? É uma vez. E quando você se posicionar, a Bíblia diz que a gente tem que estar de acordo com a palavra. Não é xingar, não é gritar, não é bater, é ter respeito, educação e saber se posicionar. Porque se você faz da forma errada, você perde a razão. Às vezes você está certo. Então, essa palavra serve para todos nós. Então, nós temos que pedir isso para Deus. Se você, por isso que eu disse, tem uma parte, se você se conhece, nem fala. Porque se falar, vai dar problema. Então, a gente tem que se conhecer. É muito engraçado, porque dificilmente vocês vão me ver bravo. Ou falar grosso. Mas quando eu falo, as pessoas se assustam. Porque elas não esperam isso.
Ela não espera essa transformação que eu tenho. Então eu sou uma pessoa que eu vou relevar. Mas chega uma hora que eu sou pum! E aí a pessoa toma um susto. Fala, mas as pessoas se assustam. Por isso, é assim que a gente tem que ser. Longânimo. É na hora certa. Tem pessoa que tá irando toda hora, aí você perde a razão. Porque é barraqueira essa daí, é barraqueira esse daí. Não, então, quem tá falando? Aí, por quê? Você a todo momento tá se irando, aí não dá certo. É em momentos certos. Falar na hora, e se você não sabe o que falar, e se você não sabe falar, não fala. Porque tem gente também que não sabe fala gritando, fala xingando. Então assim, aí é uma coisa que você tem que se conhecer. Se você sabe que a sua boca vai fazer coisa ruim, não fala, deixa Deus agir. E peça para Deus o quê? Domínio próprio e sabedoria. Então, aqui são ensinos que Deus nos dá para nós viver uma vida em paz. Para nós vivermos uma vida com tranquilidade. E eu finalizo dando esse último exemplo, que eu tinha algumas coisas para falar, mas eu creio que o Senhor falou o que ele queria. Tem um ditado que diz assim: eu prefiro a paz do que a razão. Sabia que muitas vezes você ter a razão te traz muito problema? Muito prejuízo? Você fala, mas eu não falei isso. Aí você começa a bater boca, eu não falei isso, é mentira. E no final resolve? Fica dito pelo não dito. Você se irou, falou besteira, causou inimizade com outras pessoas e não resolveu. Porque você queria a bendita razão. Você queria sair como certo. Hoje é o dia dos ditados. Tem pessoa que fala assim, eu não tenho sangue de... Esse ditado é muito errado. Por quê? Ela não quer levar nada para casa. Tem outro que fala, eu não levo desaforo. Esse ditado é tudo errado. Joga isso da sua boca. Por quê? Você não leva desaforo para sua casa, mas você leva um monte de problema para tua casa. Você leva inimizade para tua casa. Você leva até às vezes a morte para tua casa. Por conta de um sangue de barato, por uma razão. Então a gente tem que aprender algumas coisas da nossa vida, ainda que você esteja certo. Deixa Deus agir. Eu finalizo com isso. Se você não entendeu nada, só entenda isso. Tem coisas que eu e você vamos passar, que a gente vai ver que tudo que nós falar não vai adiantar. Tudo que a gente fazer não vai adiantar. O que a gente tem que fazer? Entrega na mão de Deus. Mesmo que você saia com dano, com prejuízo, entrega na mão e permaneça com a sua paz. E lá na frente, o justo juiz vai agir. Sabia que tem coisas que Deus age que a gente nem fica sabendo? Deus age em vida de pessoa que a gente não fica nem sabendo, mas Deus agiu. Então, guarde isso no seu coração. Deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos teus caminhos, e você viverá a paz e a prosperidade do Espírito Santo de Deus. E todos aqueles que creem, se coloquem de pé e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém? Gostaria que você fechasse os seus olhos agora e você vai fazer orações específicas. Pai, me ajude a controlar a minha boca. Olha que negócio bom, hein?
A mulherada é uma oração. Anderson, essa daí é difícil para as mulheres. Senhor, me ajuda a segurar. Eu acho que nessa daí eu e você vamos ajudar em oração, elas brincadeira. Aí, ó, então vamos. Só eu que falo, nossa. Olha só. E aí, mas você viu como a palavra de Deus é maravilhosa? Porque ela traz o que a gente precisa ouvir. E é isso que a gente sempre tem que orar, Senhor, não me traga uma palavra que eu quero ouvir. Porque às vezes, o que a pessoa quer vir aqui ouvir é Deus vai abrir a porta, Deus vai te curar, Deus vai te abençoar, a sua família vai... Isso é o que todo mundo quer o quê? Ouvir. E quando você ouve, você fica, nossa, que palavra boa, me trouxe uma paz, né? Mas não é o que a gente quer ouvir. É o que a gente precisa ouvir. E por isso que a vinda na igreja, a palavra de Deus é importante. Porque se eu e você tomarmos posse dessa palavra e mudarmos esse comportamento, você vai se livrar de problema. Às vezes, dessa postura que você está tomando, já tinha problemas traçados lá na frente para a tua vida. Aí chega um belo dia, você fala, pastor, você não sabe o que aconteceu. Aí eu não vou falar nada para você. Aí eu vou falar, sei sim, sua língua é grande. Então assim, mas aí o que Deus faz através da palavra? Ele nos dá a exortação. Ele nos dá o ensino para a gente mudar a nossa rota. Aquele que é sábio, o que faz? Ouve e pratica, aplica na sua vida. Mas vai ter gente que vai vir aqui e vai continuar com a língua grande. E aí, o que vai trazer sobre a vida dela? Problemas, discórdia. Mas hoje a gente vai fazer essa oração. Isso serve para todo mundo, que todos nós tem a boca grande. Não tem um que não erra, porque quem não fica, às vezes, é injustiçado, dá vontade de você querer falar, né? Tá? Às vezes você vê uma coisa errada, a gente já quer, falar. Oxe, não, deixa o povo estar numa roda, tá todo mundo falando mal, sai dessa roda. Por quê? Estão falando mal do fulano, vão falar mal de quem? Entendeu? Tá lá, sai fora. Por quê? Você ficar ali, você vai começar a fazer o quê? Falar mal também. Todo esse negócio do fuxico, junta lá a rodinha, o fulano é isso, aquilo. Todo mundo tem problema, meu amigo. E sentar na roda de escarnecedores. Então, assim, para isso que serve a igreja. Para a gente, Deus confrontar os nossos erros e nós se tornarmos cada dia uma pessoa melhor. E quando nós ouvimos a palavra, nós nos livramos de problema, nos livramos de dificuldade e mantemos a paz. Então nós vamos orar por duas coisas. Senhor, fecha a minha boca, me dê controle da minha boca. E segundo, Senhor, me dê domínio próprio para eu não irar. Sabe aquela hora que você estoura? Ixi, essa daí deu errado. Nós temos que orar para que Deus nos dê controle sobre a nossa vida. Isso é só orar hoje? É orar sempre, meus amigos. Porque a gente tem que estar constantemente vigiando a nossa boca e vigiando os nossos comportamentos. E a Bíblia diz que aquele que refreia a língua é um perfeito varão. Imagine você ser perfeito, só de segurar a língua. Mas isso é difícil, nós vamos orar hoje e eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Feche os seus olhos e oremos. Pai, aqui, Senhor, nós fazemos uma petição diante da Tua presença. Nos ajude, Senhor, a ter controle sobre os nossos lábios, Pai. Às vezes a gente está falando demais, Senhor, na nossa casa, com os nossos colegas, famílias, redes sociais, trabalho, todos os ambientes. Às vezes a gente está falando demais e não estamos dando um bom testemunho de cristão, Pai. Perdoa, meu Senhor.
por palavras que estamos declarando na nossa casa, na nossa família, no meio da onde a gente convive, que às vezes não deveríamos estar falando, mas te pedimos, ajuda-nos, Senhor, nos ajuda a mudar de comportamento, nos ajude a ter o controle, Senhor, e não ser precipitado. Fazemos uma oração também, Pai. Nos ajude, Senhor, de todo o nosso coração a termos domínio próprio. Tem momentos, Senhor, que tem coisas que nos tira do sério. Tem coisas, meu Pai, que faz com que nós percamos o controle e tomemos atitudes, Senhor, que não deveríamos ter tomado. Mas pedimos, Santo Espírito de Deus, ajuda-nos a termos o domínio próprio, ajuda-nos a termos a mansidão, a longanimidade, Senhor, para não pecarmos contra o Senhor. Nos dê um caráter de um cristão, nos dê um caráter de um servo, para que possamos, Senhor, através da nossa vida, Senhor, glorificarmos o Teu santo e poderoso nome. Te peço, Senhor Jesus, de todo o meu coração, ajude-nos nas nossas fraquezas, ajuda-nos, Senhor, nos nossos erros, Senhor, para que possamos glorificar ao Seu santo nome, para que possamos Te bendizer e agradecermos, Senhor, de todo o nosso coração. Seja conosco, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, e aqueles que creem, diga amém. Graças a Deus, uma salva de palmas para Jesus.